A paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é a missionária Esther Alves de Lima. Estamos aqui mais um sábado na presença do Senhor. Quero vos trazer uma palavra da parte de Deus. Live tendo por nome Palavra de Vida. Queremos trazer uma palavra do céu para você nesta manhã, na qual o Senhor vem falando conosco, para nós transmitir a você, para que você venha abrir o teu coração. Nesta manhã o Senhor quer falar contigo. Seja você evangélico, seja você não evangélico, seja você familiar, não familiar, mas esteja na presença do Senhor ouvindo a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero ler com você, te convido, abra a tua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 3 e versículo 31, que nos diz, o cabeçalho da palavra nos fala, a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos, sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse-lhe: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Então a palavra de Deus nesta manhã vem falando de uma forma maravilhosa, dizendo que Jesus, estando ali, no meio daquela multidão, chegaram os seus familiares, na qual queriam falar-lhe. E os seus discípulos, indo até ele, disseram: mestre, os seus irmãos estão aí fora e te procuram, sua mãe. E ele, olhando para toda aquela multidão que ali estava, ele disse-lhe: quem que é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, os que estavam sentados junto dele, disse: aqui é minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Então nós vemos que o Senhor vem falando nesta manhã, que se você quer fazer parte da família de Deus, se você quer ser irmão, irmã e mãe de Jesus, venha para Ele, aceite a Ele, porque esta palavra nesta manhã é a palavra de vida. Amassu e Amanda Ceias. Esta palavra vem falar no teu coração, dizendo para você: faça parte da família de Deus, faça parte da família de Jesus. Venha a Ele, aceite a Ele, entregue a tua vida a Ele. Conte a Ele as tuas necessidades, as tuas dores, a tua aflição. E Ele, que é Deus, que se compadece, que olha para você com um olhar de amor, Ele diz para você: você é meu irmão, você é minha irmã, você é minha mãe. Aleluia, laia, sombenaia, turicanta. Quantos aí fora que pensam, aleluia, que a mãe de Jesus,
ela se tornou uma santa. Não. Jesus nos confirmou na sua palavra que ele a respeitou como mulher, ele a respeitou como um ser que lhe trouxe ao mundo, mas ele não era deste mundo, porque ele era espírito. Ele veio do Espírito de Deus. E importa que as pessoas que querem ser irmão de Jesus, que querem ser família de Jesus, venha servi-lo, deixar tudo de lado, o seu pecado, as suas misérias, os seus vícios, e aceitar a esse Jesus, para fazer parte desta família de Jesus. Portanto, que quando numa festa de um casamento onde ele estava presente, ali estava sua mãe e seus irmãos. E quando ela foi falar com o mestre Sala, ele disse: acabou o vinho. E ela veio ter com ele, com o filho, com Jesus. E chegou a ele e disse: acabou o vinho. O vinho representa a alegria do Espírito Santo de Deus. No casamento entre um homem e uma mulher, representa o Espírito de Deus, o vinho da alegria. Leicaraia, saia, suriamas. E neste momento, ela veio ter com Jesus e disse: pode-se fazer alguma coisa? Estou conjecturando essa palavra. Pode-se fazer alguma coisa? Acabou o vinho. E o que foi que Jesus respondeu para ela? Ele não disse: o que eu tenho contigo, minha mãe? Não, ele falou: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia! Então, por isso nós vemos que a mãe de Jesus, ela não era uma santa, porque ela teve outros filhos além dele. Ela foi uma pessoa escolhida por Deus, o Pai, para trazer ao mundo o seu filho Jesus. Mas ela, como mãe, não sabia que aquele filho ia morrer crucificado em uma cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Mas ela passou por esta dor, porque tinha que cumprir-se a palavra do Senhor. Então, neste momento, nós vemos que a palavra aqui, no livro de Marcos 3:31, diz que chegaram os seus irmãos, a sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão que estava sentada ao redor dele, e disseram: eis, a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aquela multidão, quando ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para nós, ele diz: minha mãe, meus irmãos, minha irmã, é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você já procurou fazer a vontade do Pai? Você já procurou ter uma mudança de vida? Renunciar a este mundo de pecado e servir a Deus? E ser uma família de Jesus? De ser colocado como principal irmão de Jesus pela fé? Aleluia. Relebasúria, manda ceias. Eu nesta manhã, eu digo de todo o meu coração, com alegria, eu faço parte
parte da família de Jesus. E cada dia eu quero melhorar mais para fazer a vontade de Jesus, que tem me escolhido desde o ventre da minha mãe. Porque Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. E diz-nos a palavra que ainda que uma mãe esqueça do filho, do fruto do seu ventre, diz a palavra de Deus, todavia eu nunca me esquecerei de ti. Jesus não se esquece de mim, Jesus não se esquece de você. Jesus está olhando para você e nesta manhã ele diz: dá-me o teu coração, dá-me a tua vida, entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele, o mais tudo ele te fará. Relaia Surya Mandaraya Charamácia Cantarai. Aleluia! Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Aleluia! Você quer fazer parte? Nesta manhã estamos aqui fazendo um convite para você. Você que vai ouvir esta live, você que vai talvez estar de frente desta humilde pessoa que está falando para você, mas que veio como um instrumento de Deus para a tua vida nesta manhã, entregar o que de Deus é concedido. Então diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leia sua e demanda ceia. São palavras de Jesus, dizendo para você, falando com você. Você quer ser manso? Jesus dá mansidão. Você quer ser livre? Jesus te dá livramento. Você quer ter paz na tua vida conjugal? Você quer ter uma família abençoada, próspera? Jesus te dará. Rei teve a sua e decantarai. Ah, que Jesus maravilhoso! Esta palavra que vos tenho citado da mansidão, que Jesus te convida, vinde, está escrito no livro de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 29 ou 28 de São Mateus e 11. Se você quiser examinar na tua Bíblia, examine lá. O Senhor falando com você nesta manhã. Aleluia. Eu não estou aqui para fazer vontade do homem, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Deus me escolheu, me nomeou e me colocou neste caminho para fazer a sua vontade. Estou aqui entregando esta palavra gloriosa nesta manhã e dizendo para você, renuncie a tudo e se entregue a Jesus. Deixe de lado tudo que não presta, porque existe neste mundo há tantas coisas que não prestam. Jesus está se aproximando da sua vinda gloriosa. Talvez você não entenda o que significa a vinda. Vinda de Jesus é no qual o Senhor vai arrebatar o seu povo escolhido.
Mas também para muitos a vinda do Senhor está chegando de uma hora para outra, num piscar de olhos, que significa a morte da tua vida. E você vai estar preparado para ir ao encontro dele? Você sabe o teu amanhã como será? Você sabe como será o teu depois? O Senhor sabe tudo, o teu nome está nas mãos dele gravada. Porque Deus tem o nome de todos nós escrito, gravado. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas é os nossos pecados que impedem de chegarmos diante de Deus e de muitas vezes Ele ouvir a nossa oração. Então renunciemos a tudo e cheguemos a Deus com confiança. Pai querido, Pai amado, nesta manhã, eu tenho trazido esta palavra da parte do Senhor. E eu quero neste momento orar, Senhor, e apresentar este povo diante de Ti. Aqueles que vão ouvir a palavra, aqueles que vão, Senhor, meditar na palavra, que o Espírito de Deus possa falar no coração de cada um dos ouvintes nesta manhã, e que aqueles que ouvir sejam muito abençoados pelo Senhor, abençoado, tocado, curado. Cura as enfermidades, Deus, cura os vírus gripais, cura, Senhor, toda febre, toda coriza, toda tosse, toda maldição. Repreenda, Senhor Jesus, o vírus da Covid. Repreenda, Jesus, todo mal na coluna, no rim, no fígado, no esôfago. Vai repreendendo, Jesus, todo mal. Aonde estiver uma pessoa que está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, dá vitória para esta pessoa, Pai. Que o tumor, que o cisto, que o mal desapareça, em o nome de Jesus. Esta pessoa que está passando por um momento difícil, no lar, na família, talvez, eu não sei, eu não conheço a tua vida, mas o Pai que te conhece, Ele está dizendo: filho meu, filha minha, chegue-se a mim e eu te darei vitória. Ele está dizendo para você nesta manhã: faça parte da minha família e seja meus irmãos e minha mãe. Lebarai, xaraia, súria, mandaraia. Receba de Deus nesta manhã a cura, o milagre e a libertação, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor.